E um programa que também teve sucesso extraordinário foi capitaneado pelo Dr. João Batista Galhardo, que é delegado do primeiro cartório de registro de imóveis de Araraquara. É uma infância, hoje eu poderia dizer que teria sido uma infância difícil, mas eu tive a grande felicidade de não ter percebido que havia necessidade. Eu era pobre e não sabia. Eu era pobre e não sabia. Uma infância alegre, trabalhando desde pequeno no fórum. Eu tinha que encerar cartório para ganhar uns trocos. Hoje eu faço o equivalente que eu ganhava para passar palha de aço, o escovão e cera, ilustrar cartório. O que eu recebia dava para ir no Kitamura, comer um pastel e tomar um refrigerante. Seria o que hoje? Uns R$5. Eu não pedi para nenhum filho fazer curso de Direito. Nunca, nunca. Eu acho o seguinte, acho que a maior coisa que eu fiz para os meus filhos foi dar responsabilidade precoce. Todos trabalharam desde criança. E um pouco de disciplina e um excesso de amor. Excesso de amor. O amor é a sinopse de todas as religiões. Não precisa a religião. Quando perguntar qual a religião mais perfeita que existe, resume em 4 letras: amor. Amor. Amor é a maior religião, porque se não houver amor, não há respeito ao próximo, não há amor ao próximo, não há simplicidade, não há humildade, não há compaixão, não há serenidade. Tá aí, o Dr. João Batista Galhardo, ele falou sobre a infância, e isso é bom. É bom porque quanta gente, às vezes, sem muita coisa, acha que não pode sonhar algo mais elevado. Pode sim. Tá aí, o exemplo palpável, concreto, inquestionável. E o Dr. João, quando fala da família, é uma família jurídica, por isso que ele falou, olha, eu não tentei influenciar ninguém, mas todos seguiram a trilha do direito. Adriana Galhardo Antonieto. Vamos ouvir. Ele é um exemplo para todos os filhos, não só para mim, para os meus filhos também. Te amo muito, pai. Um beijo. E depois da advogada, nós vamos para o juiz de direito, João Batista Galhardo Júnior. Tem um compromisso com a sua comunidade, um compromisso com o seu país, e é esse exemplo também que fica do meu pai enquanto um profissional que não se limita só a cuidar dos papéis que aparecem na sua mesa no dia a dia, mas que sai do seu gabinete, vai para a sociedade e ajuda esta comunidade a ter uma vida social mais harmoniosa, uma vida mais organizada, e quem ganha com isso é toda uma cidade, como é o caso de Araraquara, que tem à frente do registro imobiliário o meu pai. Para nós ele é um grande exemplo, não só de homem, mas também de profissional. A Luciana advogou bem e hoje ela é subdelegada do Cartório de Registro de Imóveis. Luciana Galhardo Bach. Pai, eu poderia aqui estar falando várias qualidades suas, mas uma delas que eu admiro é a sua simplicidade, a sua honestidade. Então eu gostaria de te mandar um beijo, dizer que eu te amo muito e essas lembranças sempre ficarão no meu coração. Um beijo. E depois desse beijo, um outro filho do Dr. João Batista Galhardo é o Flaviano, que é titular de um cartório de registro da nossa capital. Enfrentar qualquer problema, você tem que enfrentar com muita perseverança, com muita coragem, e não querer empurrar o problema para frente ou se lamentar, querer justificar com outras circunstâncias. O que o Flaviano estava dizendo era exatamente o seguinte: o Dr. João Galhardo tinha o direito de ficar como delegado do cartório, direito, mas ele foi lá e fez o concurso. De fato, de direito, justo, perfeito, é isso daí. Dr. João Batista Galhardo, um ícone, como eu disse agora há pouco. Sandra Maria Galhardo Esteves, outra filha, a desembargadora do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
E eu só tenho que agradecer por ter nascido nessa família maravilhosa. Eu te amo, pai. Um beijo. É a emoção da nossa ilustre desembargadora que deixou Araraquara, toda a região, deixou o estado de São Paulo. Todos nós ficamos orgulhosos com a sua ascensão. E agora? É a Vera, a grande mãe, a grande companheira do Galhardo, aquela mulher que se desdobra em células de amor. Vamos ouvi-la. E eu quero mandar um grande beijo para ele e dizer que eu amo muito, que ele sempre respeitou a família, sempre respeitou os filhos, sempre me respeitou. Do fundo do meu coração, te mando um grande beijo. E agora uma lição que se multiplica na família nuclear e esparrama pelo chão abençoado. Dr. João Galhardo põe a mão no coração e agradece a família jurídica. Família guiada pela jurisprudência do amor. Como na divisão celular, formam-se novos núcleos, tendo um DNA configurado nesse amor, inteligente e afetivamente comunicado aos descendentes. Galhardo é feliz e tem o humor como elixir da vida. É feliz até para não entristecer quem o ama. João Batista Galhardo, obrigado de Araraquara e sua gente. Um cidadão exemplar. E depois da família jurídica, a nossa atenção se canaliza para o artista plástico internacional, o grande, o respeitado Ernesto Lia. Na minha profissão, sem bafejo oficial, sem apadrinhamentos, e resolvi ficar. Quando eu me formei em artes plásticas, o meu pai chegou para mim e disse: meu filho, você tem certeza? É aqui que você quer ficar? Eu falei: é. O que eu espero é um modo de conduta, é ter postura, amar, respeitar. Isso eu tenho de sobra aqui em Araraquara. E o nosso artista internacional, Ernesto Lia, ele vai ouvir agora a palavra da professora da Unesp, a sua amiga Maria Alice. As suas obras e a sua pessoa são coisas maravilhosas. Você é um amigo muito querido, sincero, amigo de verdade. Um grande beijo, um abraço, e eu espero fazer jus à oportunidade que estão me dando para eu falar com você. E no programa do Ernesto Lia, foi também falado a respeito de 5 ou 6 telas que ele vendeu há uns 30 anos ao Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria. Evidentemente que ele não quer saber desse dinheiro que acabou não recebendo, diga-se de passagem. Ele quer saber das telas. E aí que a gente quer fazer um apelo ao prefeito Marcelo Barbieri, aos vereadores que são presididos pelo BOI. Vamos dar uma alegria ao Ernesto. Vamos recuperar essas telas. Inclusive tem telas ali que foram premiadas na França. Vale esse esforço. O Ernesto merece. Eleonora Lia Davi Cambiaghi, sobrinha, e fala sobre o Ernesto. É uma pessoa que ama muito a família, é muito ligado a todos nós. E eu espero que cada vez mais você se projete no mundo e seja muito feliz. Ernesto Lia. Quem conhece a sua vida sabe o quanto contribuiu para o orgulho e autoestima de Araraquara. O pintor inseriu a Morada do Sol em anuários europeus, ganhou abraços de artistas, prêmios, medalhas, abraços de políticos como Juscelino Kubitschek, que aliás pintou o seu retrato, ou então o Bush participando da sua posse nos Estados Unidos. Ernesto Lia, ele tem um passado de glória, ele tem passado para recordar, para reviver com muito carinho. Pena, né, Ernesto, que esse passado acaba perdendo o colorido e se torna um branco da memória dos que estão chegando agora. Ernesto Lia, com maturidade, vive a sua fase bonita de rever as glórias e estimular a sua imaginação para conceber novas obras. Ernesto, o abraço de Araraquara, que conhece a sua história, que valoriza os motivos que sobram para render-lhe as homenagens do fundo da alma.
obrigado pela sua arte. Tá aí, valeu. Ernesto, obrigado mesmo. E tomara que as suas telas reapareçam, tá? Eu queria agradecer ao Dr. João Galhardo, o Dr. Roberto Della Coleta, a doutora Clara Peckman Mendonça, enfim, os 4 que permitiram esse 5º programa histórico e especialíssimo aqui pela TV Ara. Eu queria dizer, por outro lado, que no site do Jornal de Araraquara você também encontra este programa e que está com bastante acesso. Muito obrigado a todos que prestigiam o nosso trabalho, a nossa imersão na história da Morada do Sol. Temos ainda o deputado Roberto Massafera e o Dr. Zacaibe falando sobre HPV, que tem muito a ver com o câncer, né? Uma antessala, daqui a pouquinho. Vamos começar com a Márcia Lia. O que a nobre vereadora fez quando criança? Eu tenho várias passagens interessantes na minha infância, de origem bastante humilde, mas eu fui uma criança bastante serelepe, uma criança muito ativa, uma criança que tinha muitos amiguinhos, que brincava muito, que gostava de subir em árvores, e eu tenho muitas lembranças boas da minha avó materna. Então, uma das coisas que me trazem, quando eu lembro da minha infância, assim, com muita força, é a presença forte da minha avó materna. Então, isso, para mim, é extremamente importante. E todas as vezes que eu penso que eu fui criança um dia, eu penso nessa minha avó. Araraquara dá felicidade. Como é gostoso viver por aqui. Falando-se em felicidade, o que faltaria para 2 nossos ilustres telespectadores? Olha, eu acho que aqui o que mais está precisando é a saúde. Eu acho a saúde muito precária em Araraquara. Do restante, eu acho ótimo. Tenho o privilégio de morar em frente a essa praça maravilhosa aqui. Gosto de Araraquara, acho uma cidade muito boa para se morar. A única coisa que eu acho, a saúde está muito precária aqui. Não, aqui em Araraquara eu estou muito bem, fui nascido e criado aqui, estudei aqui, conheci para mim é uma ótima cidade, não tenho nada contra a cidade, ao contrário, tem história lá de bem, porque a cidade cada vez mais se embeleza, cada vez mais ela se enobrece com o povo, com as pessoas que vêm de fora que ela acolhe. Muito bem, foi um prazer ouvir aí a esposa do João Aranha, da Jotex, como também o Miguel, que me faz lembrar da minha infância ali na Vila Andrade, pertinho do viaduto Leonardo Barbieri. Meu Deus, como o tempo passa, né? Justamente ali na Cocisa, que tinha como um grande líder Renato Correia Rocha, com o Dr. Oswaldo, etc. e tal. Quando exportava Araraquara, através da Cocisa, cooperativa dos citricultores, exportava laranja para a Europa, Estados Unidos. Valeu, Miguel, obrigado por ter me dado a chance de buscar essa infância, essa adolescência aí. Deputado Roberto Massafera, agora nós vamos conversar sobre os principais fatos da semana. O primeiro, eu queria dizer e reafirmar sobre 7 bilhões sobre a Terra. Uma Terra que pode ficar muito estressada, não é mesmo? O grande problema, 1 bilhão e 500 milhões na China, 1 bilhão de habitantes na Índia e 1 bilhão de habitantes na África. Então você vê que a geopolítica do mundo, 50% da população, dos 7 bilhões hoje, vivem fora do nosso eixo, América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, Rússia. Então nós teremos problema com esses habitantes, porque ao mesmo tempo que você, como no Brasil, nós temos muita água no Amazonas, equilíbrio no Sul e falta de água no Nordeste. Então, da mesma forma, o mundo hoje, o futuro nosso vai ser muito difícil. Regiões como a África, como a Índia e como a China, já têm uma deficiência hídrica, falta água. Então, pode se preparar que o mundo, com 7 bilhões de pessoas, vai faltar comida, vai faltar água, as disputas serão geopolíticas. Então, né, deputado Massafera, a gente tem os planos aqui na Terra e, de repente, surge um câncer, como no caso do ex-presidente Lula. A gente tem que lamentar, né, eu diria lamentar o azar até do presidente Lula, mas a presidência da República, o governo do Estado, se exerce com um nível de tensão muito elevado, um nível de estresse.
Então, dizem os médicos, os teóricos, que esse elevado estresse que a pessoa fica submetida é uma das causas de doença. Então, você veja que a própria presidente Dilma também já passou por tratamento, quimioterapia e tal. Então, Deus que ajude. Eu acho que os nossos dirigentes têm trabalhado pelo povo e merece, pelo menos, um tratamento adequado para que fique curado. Vamos torcer para que haja a recuperação do nosso ex-presidente e de todos os doentes deste nosso querido Brasil. Certo, deputado? Falando-se em coisas boas, o governador Geraldo Alckmin acabou liberando nesses dias 30 bilhões. Massa fera, isso faz bem. Do nosso plano já de questão de aeroportos, nós conseguimos que a Azul volte a fazer voos regionais por Araraquara. Nesses voos regionais há uma necessidade de se reformar o aeroporto de Araraquara. O governador autorizou e já está aí a licitação em torno de 8 milhões. Então, é 8 milhões no aeroporto, 14 milhões na IESA, 5 milhões de pavimentação, dá esse total de 30 milhões. Mas pode ter certeza que é suado. É um trabalho incessante que o Marcelo Barbieri vai a São Paulo, eu vou, o Dimas vai, quer dizer, quando a gente fala 30 milhões, não é de uma vez, não, é aos poucos, é pingado. É isso daí, tem que ficar todo dia batendo na porta. Agora, Massa fera, 40 mil mortes só no trânsito do Brasil. Isso é demais. Aliás, essa semana na Assembleia, nós tivemos uma discussão sobre a questão do trânsito. E o jornal, se não me engano, a Folha de São Paulo, no domingo passado, apresentou que as montadoras têm para os próximos 10 anos meta de dobrar a produção de veículos no Brasil, né? Então, a discussão era nesse nível. Então, a questão, o aumento de mortes, de acidentes fatais com motos, exatamente. É isso aqui. Então, veja bem o seguinte, o que você quer? Eu, quando andava a pé, queria uma bicicleta. Depois, um pouquinho mais, uma bicicleta motorizada. A molecada hoje compra uma moto, paga R$250 por mês e compra uma moto. Quando você começa a trabalhar, tem um dinheirinho a mais, você quer um carro. Então, todo mundo quer seu carro. É no mundo inteiro, não é só no Brasil. O que nós temos que investir muito é na educação no trânsito, no licenciamento de veículos. Bom, qual que é a teoria? Na Alemanha, você tira carta para motorista. Leva 2 anos fazendo o curso, treinamento, a educação. Depois que você tirou a carta de motorista, você se habilita para a moto. Então, depois que você foi qualificado por 2 anos para dirigir um veículo, que você vai com a moto. Aqui no Brasil, a gente pega, às vezes, a garotada aí com 16 anos, o pai emancipa e já vai lá, tira a moto e já sai rodando. Então, sem preparo, sem instrução, sem qualificação. E o que nós estamos tendo hoje? Com o aumento de veículos nas ruas da cidade e nas estradas, muita gente compra uma moto para fazer aquele vai e vem. E cada vez mais nós temos acidente. Hoje morre mais gente com acidente de moto no Brasil do que com câncer. E hoje nós temos um grande índice de pessoas que se machucam com acidente de trânsito com moto, ficando paraplégico, tetraplégico, criando um ônus para a família, que às vezes é insuportável, porque a família às vezes não tem condição de cuidar de um acidentado, e para a própria sociedade. Então, o governo federal, o governo do estado, até o governo municipal, estão tão preocupados que estão tomando providências, e eu acredito que serão drásticas. Deputado Roberto Massa fera, muito obrigado pelo brilho da sua inteligência, obrigado pelo trabalho que realiza na região de Araraquara, mas efetivamente o trânsito em todas as cidades está insuportável. A montadora quer colocar veículo, quer vender, mas nós precisamos exigir melhor transporte coletivo, transporte público. É isso que nós precisamos. O Dr. Elias Zaccaib Júnior, ele fala sobre HPV, que é a porta de entrada de câncer. Isso precisa ser ouvido com a máxima atenção. O papiloma vírus humano, ele é uma doença sexualmente transmissível, na grande maioria. Alguns subtipos desse vírus podem causar o câncer do colo do útero, certo? Hoje, existe tratamentos para o HPV,
tá certo? Que existe o tratamento para lesão e o tratamento preventivo do HPV, de alguns subtipos do HPV. Os subtipos que causam a verruga vulvar, tá? Aquela que aparece, eles geralmente não causam câncer, porém causam um incômodo para a paciente. Hoje, atualmente, existe a vacina para o HPV. A partir dos 10 anos de idade, você já pode fazer a prevenção do HPV nas mulheres. E hoje se fala até em 45 anos, mas a previsão é que aumente essa idade. Minha amiga, meu amigo, era o que tínhamos neste programa super especial. Na semana que vem, um outro programa com muitas emoções. Nós queremos agradecer a sua atenção, agradecer a Deus por estar nos propiciando a oportunidade de cristalizar a participação daqueles que são protagonistas da história, da grande e maravilhosa história da Morada do Sol. Muito obrigado.